Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou com cabelo curto louro, vestindo uma blusa azul clara e o tema da nossa aula de hoje é Povos do Antigo Oriente, China e Índia. Vocês sabiam que nós temos um legado cultural muito grande, tanto das civilizações indiana como chinesa? Que muitas das coisas que nós utilizamos e conhecemos nos dias de hoje foram inventadas na antiguidade por esses povos. Por exemplo, os chineses, eles inventaram o jogo de xadrez, descobriram a pólvora, utilizaram a porcelana na elaboração de objetos e tantas outras descobertas, a tecelagem da seda e tantas outras descobertas interessantes. E os povos indianos, eles acabaram também trazendo muitas descobertas interessantes, como, por exemplo, a noção do zero, que depois foi aprimorada pelos árabes. E eles têm também uma religiosidade muito interessante que predomina no Oriente, né, na Índia, até os dias de hoje, como a religião conhecida como hinduísmo ou brahmanismo. E é isso que nós vamos ver hoje. Começando pela China, os povos que se estabeleceram na região já ocuparam cerca de 7.000 anos antes de Cristo. E eles também se estabeleceram às margens dos rios, o conhecido Rio Amarelo e o Rio Azul. Assim como os outros povos da antiguidade, era muito comum ficar próximos aos rios por conta do desenvolvimento da agricultura, porque ali normalmente ficavam as terras mais férteis. Nesse sentido, os chineses desenvolveram uma grande agricultura e também se dedicaram à criação de animais como porcos, cachorros e tiveram um grande desenvolvimento comercial também ao longo do desenvolvimento da sua civilização. As culturas Longshan e Yangshao, que deram origem à civilização chinesa que nós conhecemos, começaram a se estabelecer na região da China por volta de 3.000 a.C. E a forma de governo desses povos, né, que se estabeleceram na região na antiguidade foi através de dinastias, ou seja, houve uma sucessão de reis da mesma família. Então, nós tivemos várias dinastias na China e logo depois a China também constituiu um império. Esse império durou até 1912, ou seja, até o início do século XX. A começar, nós tivemos na antiguidade algumas dinastias que foram bastante importantes para o desenvolvimento, expansão territorial, expansão também do comércio. Entre elas, nós podemos destacar a primeira, a mais antiga assim, conhecida, né, que é a dinastia Xia, que não durou assim, tanto tempo. A dinastia Shang, onde houve um aprimoramento da escrita, onde teve um desenvolvimento da metalurgia e o uso principalmente do bronze e também algumas técnicas de cerâmica. A dinastia Zhou, que foi a dinastia onde começou a ter uma expansão territorial, e a dinastia Qin, onde nós tivemos o nosso primeiro imperador. Quando a gente fala aqui império, a gente está querendo dizer que a China, durante esse reinado, ela teve uma expansão territorial tão grande que se tornou um império. Daí, nós tivemos o nosso primeiro imperador chinês, né, conhecido como Qin Shi Huangdi. Vamos ver o slide?
Nessa imagem, nós podemos ver a mudança e as transições, né, de mudanças de territórios aproximados das dinastias chinesas. Por aí nós podemos perceber como a China, ao longo dos séculos, ela passou por grandes transformações territoriais. Na parte econômica, nós tivemos um grande desenvolvimento da agricultura na China, com o cultivo do arroz, da cevada, do trigo. Eles também tinham o cultivo da amoreira, que servia de alimento, né? Além de oferecer a amora, né, como fruto, mas tinha também servia de alimento para o chamado bicho da seda, que produzia uma espécie de linha onde se fazia a tecelagem, a produção de um tecido muito apreciado até os dias de hoje, que é a seda. A técnica de produção da seda foi descoberta pelos chineses cerca de 3.000 anos antes de Cristo. E foi guardado em segredo durante milênios, só sendo descoberta muitos anos, por volta de no ano 200 depois de Cristo, pelos indianos. E essa seda que era produzida na China, ela era exportada para outros territórios. E a sua produção, esse comércio da seda, acabou gerando a chamada Rota da Seda, onde havia o comércio desse tecido por várias regiões, como o Irã, passava pelo Egito, até chegar em Roma. Os chineses, eles produziram também uma arte muito refinada. A porcelana, ela só foi elaborada, descoberta já no período medieval, mas eles tiveram uma grande produção de cerâmica nesse período da antiguidade. Além de outras descobertas também muito importantes, objetos feitos de bronze, também foram muito apreciados na região da China e, posteriormente, fizeram muitas outras descobertas interessantes, até brincadeiras, né, como o da pipa. A pipa surgiu na China, o uso do guarda-chuva, são invenções interessantes, né, o uso da pólvora. E mais tarde também construíram grandes muralhas. A cultura chinesa realmente foi muito interessante e importante em termos de invenções e descobertas para nós ocidentais. Agora, a região da Índia, onde se desenvolveu a civilização hindu, né, a civilização indiana, ela foi ocupada por volta de 4.000 a.C. pelos chamados árias, que eram povos que vinham da região do Irã. Eram tribos nômades que acabaram se estabelecendo nessa região. Como boa parte também das civilizações antigas, esses povos se estabeleceram próximos a rios. No caso da Índia, os rios mais importantes foram o rio Indo e o rio Ganges, que tiveram assim uma importância fundamental no desenvolvimento dessas civilizações. E o mais interessante é que essa religiosidade que se desenvolveu na Índia, naquele período, já por volta da ocupação de fato, por 1.500 a.C., mais ou menos,
é a religião que ainda prevalece como predominante na Índia hoje, que é o hinduísmo, né, que é descendente dessa civilização hindu, que se formou nesse período da antiguidade. Nessa primeira imagem, nós vemos o rio Indo, que foi muito importante para a agricultura na antiguidade indiana. Esse é o rio Ganges, um rio também muito importante para a civilização hindu e que tem uma relação com a religiosidade da cultura indiana muito grande. As pessoas acreditam que, se banhando nesse rio, elas estão se purificando. No período védico, por volta de 1500 a.C., nós temos alguns documentos históricos importantes que falam sobre o estabelecimento desse povo na região, que são os chamados Vedas, que uma espécie de hinos religiosos que falam muito sobre a cultura indiana. E dentro dessa religião hindu, eles acreditavam em reencarnação e na existência, né, de vidas passadas. E que isso determinaria também, de acordo com aquilo que eles chamam de karma, a posição social dentro da sociedade. Daí, foi nesse período que se estabeleceu o sistema de castas na sociedade indiana. Esse sistema, ele atualmente é proibido pela sociedade indiana, porém, algumas regiões ele ainda tem uma influência muito grande. E o que significa esse sistema de castas? Ele significa que os indivíduos, eles pertencem a um determinado patamar social e disso depende o seu prestígio, a sua posição social e a sua profissão. Dentro desse sistema de castas, não podia haver uma mobilidade social. Por isso que na sociedade indiana havia muita exclusão social. No topo dessas castas estavam os brahmanes, que foram aqueles que criaram esse sistema utilizando, né, a religiosidade hindu. Eram os sacerdotes e a classe mais poderosa da cultura e sociedade indiana. Abaixo deles tinha os kshatriyas, que eram os guerreiros, também eram importantes e cuidavam da administração do Estado. Abaixo dos kshatriyas tinham os vaixás, que eram os mercadores, ou seja, eram os comerciantes. E abaixo deles tinham os sudras, que eram aqueles que faziam os trabalhos manuais dessa sociedade. E, por último, tinham aqueles que eram os excluídos e que faziam os serviços que eram considerados serviços muito inferiores dentro das sociedades, que eram os párias. Eles não tinham castas, eles não pertenciam a esse processo de castas e eram totalmente excluídos de direitos dentro dessa sociedade hindu. Aqui nessa imagem, nós vemos um exemplo de um templo hindu, representando alguns deuses da cultura indiana, Brahma, Shiva e Vishnu. Nessa imagem, nós vemos o Rig Veda, que é uma das partes, né, do manuscrito que faz parte de um conjunto dos Vedas, que são os hinos religiosos dos hindus. Representando uma reação a esse sistema de castas proposto pelo brahmanismo, né, o hinduísmo, surgiu daí o chamado budismo e o jainismo. O budismo nasceu através da filosofia de Siddhartha Gautama.
o Buda, que acreditava que não deveria haver distinções na sociedade e também valorizava o processo de meditação como desenvolvimento dos indivíduos. Nessa imagem, podemos ver a fotografia da estátua de Buda, em Bodh Gaya, em Bihar. Então, nessa aula, nós podemos ver o quanto dessas civilizações chinesa e indiana, orientais, tiveram de descobertas e importâncias e influenciaram as civilizações ocidentais. Nossa videoaula vai ficando por aqui, mas antes vamos ao desafio? Observe a imagem do casulo do bicho da seda. Qual foi uma das grandes descobertas dos chineses utilizando o bicho da seda? Você se lembra de outras descobertas importantes da cultura chinesa utilizadas até os nossos dias? Não se esqueçam de acessar o material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E até a nossa próxima videoaula. Tchau!